Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos do Cursinho Aprovando. Prazer estar falando aqui com vocês agora nessa aula um pouquinho diferente, né? Então a gente vai dar continuidade com o nosso conteúdo de física e na verdade a gente vai estar falando a respeito de um novo assunto, né? Então a gente terminou a parte da cinemática, né? E a parte da cinemática ela está inclusa na mecânica, sendo que a mecânica estuda justamente os movimentos dos corpos, né? Por que eles se movem, fazer algumas previsões também, né? Se um cara sai com uma certa velocidade de um ponto, ele chega a outro, em quanto tempo, qual foi o espaço que ele percorreu e tudo mais. E a gente viu justamente essa parte da cinemática, né? A gente via a movimentação dos corpos e queria descrever ela, né? A gente via, por exemplo, que essa caneta estava parada bem aqui, aí ela começava a se mover, aí eu poderia prever, por exemplo, o tempo que ela levaria para sair daqui, né, onde ela começou a se mover, até onde eu estou apontando. Então a gente via isso aqui, descobriu o espaço que ela percorreu, né, saindo de um ponto até o outro. A gente fazia algumas previsões a respeito desse movimento e a gente não estava nem aí para saber as causas. A gente via e queria descrever eles. Agora a gente vai estudar a parte da dinâmica. E a dinâmica é essa sim, que está inclusa na mecânica também, né, como se fosse uma segunda parte. Ela busca saber a causa dos movimentos, né? Então olha só, essa caneta ela estava parada bem aqui e ela se moveu para cá. Poxa, por que ela se moveu para cá? Como foi que ela ganhou essa aceleração? Por que ela ganhou essa aceleração? Né? Então a gente vai estar estudando isso na parte da dinâmica. A gente vai querer entender por que os corpos se movimentam, né? O que causa o movimento dos corpos, por exemplo, né? E outras coisas mais. Então, por exemplo, aqui a gente está vendo que a caneta se moveu, olha, porque eu estou pegando ela e trazendo ela daqui onde ela estava, aonde ela chegou, né? E a gente vai ver que um conceito que a gente tem que saber e é bastante importante na nossa dinâmica é o conceito de força. Nós vamos trabalhar bastante com a força na dinâmica, tá? Pelo menos aqui nessa parte inicial, mais para frente também a gente vai estar trabalhando com outras coisas, mas sempre vai ter relação com a força. Então, gente, a força é o agente físico que causa uma aceleração em um corpo, né? Ele que muda, na verdade, o estado de equilíbrio de um corpo. Um corpo pode estar parado, como a gente está vendo essa caneta bem aqui nesse momento, ela está parada bonitinha, ou ela pode estar em movimento retilíneo e uniforme, ou seja, aquele que tem uma velocidade constante. Ela pode estar se movendo bem aqui, aí olha só, ela está se movimentando, né? Aí eu coloco a minha mão bem aqui e paro. Eu faço uma força para ela parar de se movimentar. Então, olha só, a força ela faz o corpo se movimentar, né? E também faz o corpo parar. A gente vai ver então que a força é aquele agente que faz o corpo sair do seu estado de equilíbrio aqui parado, por exemplo, né? E é aquele corpo que também faz o corpo que está se aquela força, desculpa, né? É o agente que faz aquele corpo que está se movimentando parar. Essa é a ideia de força. E a força ela serve basicamente para três coisas. A primeira que eu coloquei aqui é deformar. Então, olha só, eu tenho essa folha de papel que eu estou explicando o assunto para vocês e eu causo uma certa deformação nela. Olha, eu estou dobrando ela bem aqui, como vocês podem ver. Ó, mas para mim fazer isso, eu preciso aplicar uma certa força desse lado aqui e desse outro lado bem aqui. Então, quando eu aplico essa força, eu estou deformando esse corpo que é a folha de papel. O segundo é acelerar. Então, olha só, um corpo pode estar parado, como vocês estão vendo aqui essa caneta, e eu posso acelerar essa caneta a partir do momento que eu faço uma força. Então, vai vir o meu dedinho bem aqui, olha, e empurrar essa caneta bem aqui, como vocês estão vendo. A partir do momento que ela se movimenta, a gente sabe que ela tem uma certa aceleração. Assim como ela pode já estar se movimentando, como eu falei para vocês, né, aqui com movimento uniforme, e eu pego e paro ela, né? Então, ela estava se movimentando e eu fiz a força para ela parar. Imagina que alguma coisa está escorregando numa pista íngreme, né? Aí tu não pode deixar essa coisa cair, escorregar. Aí tu tenta segurar ela, tu faz uma força para ela parar o movimento dela, né? Quando ela está escorregando. Essa é a ideia da aceleração, né? Que a gente estudou também na cinemática, que a aceleração ela não é só aquilo que faz andar mais rápido, é aquilo que faz andar mais rápido, andar mais devagar e também aquilo que faz a curva, né, que a gente comentou. A aceleração é o agente que faz um corpo fazer curvas também, né? Ele muda a direção. Então a força basicamente vai servir para isso, né? Para deformar, como eu falei para vocês, para acelerar, né? Então eu vou pegar um corpo, fazer ele andar mais rápido, andar mais devagar, ou fazer uma curva, né? Mudar a direção do sentido do movimento dele.
E, por último, serve para equilibrar. Então, por exemplo, essa caneta aqui parada, ela tem várias forças atuando nela, a gente vai descobrir que tipo de forças que estão atuando, mas para ela estar paradinha, bonitinha, que nem vocês estão vendo bem aí, ela precisa que tenha algumas forças, né? E que mais ainda, que a somatória das forças que estão atuando nesse corpo bem aqui, né? Que a gente vai colocar aqui o símbolo da somatória das forças, desse corpo, né, que atua nesse corpo, a nossa força resultante, no caso eu posso colocar aqui, ela vai ser igual a zero. Então, um conceito bastante importante é que o corpo, para ele estar equilibrado, todas as forças que atuam nele, né, tem que estar igual a zero. E se ele vai estar equilibrado, gente, eu posso dizer duas coisas. Ou que ele está parado, se ele está parado a velocidade dele então é zero, ou que ele está em movimento uniforme. Então essa velocidade aqui que a gente está vendo, ela vai ser constante, né? Então o corpo está com uma velocidade constante ou ele está parado quando ele está em equilíbrio. Isso em relação a um certo referencial, claro. E agora a gente vai para o conceito de força resultante. A força resultante é o seguinte, como eu falei para vocês, todas as forças, um corpo, ele está num certo local, por exemplo, e ele sempre vai estar sujeito a várias forças atuando nesse corpo. Tá? A gente tem várias forças atuando nesse corpo, né? E o que seria a força resultante? A força resultante seria justamente a somatória dessas forças que atuam nesse corpo. Então imagina aqui que a gente tem um bloquinho de massa, de massa M, aqui como eu vou mostrar para vocês, e eu te falo o seguinte, que duas pessoas querem trazer esse bloquinho que está bem aqui nessa posição até essa posição bem aqui onde eu marquei, né? Então ele está na posição A e eles querem levar ele até a posição B. Aí, o que eles fazem? Se eles aplicarem uma força daqui para cá, esse bloquinho empurrando ele para essa direção aqui, né? Esse bloquinho ele só vai vir para cá para frente. E se eles empurrarem ele de baixo para cima, aqui empurrando nessa direção, ele só vai para cima. Então o que eles têm que fazer? Eles têm que fazer o meio termo para esse bloquinho chegar bem aqui. Então vamos dizer aí que duas pessoas pegam e começam a empurrar o quê? Nessa direção bem aqui e também começam a empurrar nessa direção bem aqui. Ou seja, um empurra para cá e um empurra para cá. Duas pessoas. Uma fica bem aqui e outra fica bem aqui. Então eu tenho duas forças feitas por duas pessoas. A força 1 e a força 2. Aí olha só. Se o cara empurrar para cima, mas o outro empurrar para cá, para esse lado ao mesmo tempo, ele não vai andar nem para cima nem para frente. Ele vai andar para os dois lados ao mesmo tempo. E o que vai acontecer? Aí sim esse bloquinho vai sair daqui e vai conseguir chegar exatamente onde ele quer, né? E quando a gente for ver o resultado dessa força empurrando para cá e essa força empurrando para cima, né, a gente vai ver que surge uma força que a gente chama de força resultante. E como é que eu acho o valor dessa força resultante, né? Então eu tenho uma força aqui, mais uma força aqui, né? A gente viu que o bloquinho não vai andar nem para cima e não vai andar nem para frente, ele vai andar nesse meio termo. Significa que essa força mais essa força fez surgir uma força nova que fez esse bloquinho aqui andar nessa direção. Então, olha só, né? O que seria a minha força resultante? A minha força resultante, portanto, é a somatória de todas as forças. Eu tenho a força 1 mais a força 2. Mas, professor, é simplesmente uma soma? Ah, então tem a força 1, ele está fazendo 5, esse daqui está fazendo 10, é 15, por exemplo. Não, né, gente? É só uma soma vetorial. A gente está trabalhando com vetores. Um vetor para cima aqui é diferente do vetor que está para o lado, né? Como a gente está vendo bem aí. Então, a gente tem que fazer uma soma vetorial, né? Aquela lá que a gente vai notar algumas coisas, né, dependendo do ângulo, dependendo do sentido com que eles são empurrados e tudo mais. Então eu tenho duas forças aqui, somando elas duas dessa força resultante, que foi a força necessária, né, para empurrar esse bloquinho daqui até esse certo ponto. Como é que eu acho essa força resultante? Eu sei que a força resultante é igual à somatória de todas as forças. Então, se eu tivesse mais uma força atuando para cá para cima, eu somaria mais essa e surgiria um novo vetor que seria diferente desse daqui, né? Mas não é o caso. Então, o conceito de força resultante é esse, né? Então, nesse primeiro momento, que vai ser bastante importante a gente saber a força, não se esqueçam, a força é aquele agente que muda, né, o estado do corpo. Ele pode estar em equilíbrio, sendo que ele pode estar com velocidade zero, ou seja, ele está parado, que nem a canetinha está bonitinha, parada bem aqui, ou ele pode estar em movimento e eu simplesmente paro ele, faço uma força para ele parar, né? E, no caso, eu tiro ele desse estado de equilíbrio, né? Eu deixo de ter a velocidade zero ou eu deixo de ter a velocidade constante. Tá? Então, nesse primeiro momento, é isso que vai ser importante para nós sabermos.